Gente, em primeiro lugar, agradecer muito a vocês por estarem aqui no sábado de manhã e por terem atendido esse pedido. A minha ideia para essa conversa é fazer uma conversa rápida, até porque eu não consegui me organizar para disponibilizar as coisas que eu queria disponibilizar para vocês e vou fazer isso ao longo do fim de semana, né? O bom é que vocês já fizeram, todo mundo aqui já fez o curso do DHM? Eu tô terminando. Perfeito. Helena foi aluna, Ainda não Marina terminei também. também. Ah, tranquilo. Mas você já viram alguns vídeos, tem uma noção assim de como é que é a edição dos vídeos. É uma edição bem básica, assim, é basicamente banquinho e violão, assim, eu falando e eventualmente aparece alguma coisa sobre só para fixar aquilo que eu falei, só para pontuar aquilo que está sendo dito. Mas é basicamente isso. Eu mandei para o grupo dois vídeos que eu editei quando eu comecei a fazer esse curso. Ele seria mais ou menos a introdução do curso. Era pouco brincar, não sei se é a palavra mais correta, mas um pouco mexer com a imaginação das pessoas com com um filme chamado Homem do Ano. Fazendo aquela edição, eu vi o quanto eu sou ruim em edição, porque aí eu tava vendo hoje de novo, tem luz no vidro aqui, tem uma luz branca da iluminação vazando, aparecendo direto. Eu tô mal enquadrado. Eu acho que eu melhorei assim, 10% de lá para cá, mas não tenho a expertise de alguém que gosta, de alguém que faz isso com afinco. Eu não sei o quanto isso é ou não o caso de vocês, mas imagino que vocês tenham pelo menos afinidade, mais afinidade do que eu, com edição de vídeo. Então, a edição do vídeo é aquilo ali. Eu tenho um curso que eu estava numa neura de parte histórica, aí gravei, sei lá, 300 slides. Ah, outra explicação, como é que eu gravo o curso? Mesmo esquema que a gente está aqui, eu boto um PowerPoint aberto para mim, ligo a câmera e vou falando os pontos que estão naquele PowerPoint. Muitas vezes eu faço vídeo de 1 minuto, de 2 minutos, só de um PowerPoint, só para poder destravar em relação ao vídeo, que é a forma. Eu sou uma pessoa muito resistente a gravar vídeo. Eu. Então, o que que eu faço? Eu faço nem que seja um slide. Então, botava um slide, falava um slide, olhava, falava. Sei que não sou a melhor pessoa para apresentar vídeos, etc., mas foi a forma que eu encontrei de lidar melhor com essa situação. Então, o que que eu estou pensando em fazer? Separar para vocês o módulo um perdão. Eu comecei uma história e não terminei. Aí eu fiz uma série de vídeos sobre a história do Brasil. Contei a história do Brasil em vídeo, claro que não com a qualidade de um historiador, mas fiz um pequeno resumo de alguns vídeos, algumas dezenas de vídeos sobre a história do Brasil. E aí comecei a parte 2, que é efetivamente o curso, são as instituições políticas e de governo do Brasil. Fiz os 3 módulos e agora fiquei com uma ideia de que essa parte um que era história, que para mim era muito legal fazer uma revisão de história, para mim foi bom isso, mas que não necessariamente precisa estar no curso. Eu estou na dúvida se precisa estar ou não. Então, a primeira ideia que eu pensei, e estou propondo isso para vocês, é deixar essa parte um de lado, para deixar lá para janeiro de 2026, e nesse finalzinho de ano a gente se concentrar na parte 2 dos módulos um, 2 e 3. São 30 a 40 vídeos cada módulo, mas tudo nessa base de 1 a 5 minutos. A ideia é ir somando esses vídeos na edição até fazer vídeos de 3 a 8, estourando 10 minutos, mas sempre menos de 10 e mais de 3 minutos. Porque vocês pegaram a edição do DHM já. Vocês veem pelos cortes, né? Aqueles eram vídeos menores. Cada cortezinho daqueles era um vídeo. Tinha vídeo de 1 minuto e 50. Tinha vídeo de 2 minutos. Aí eu juntei tudo, aí 104 vídeos viraram 48 ou 49 vídeos, 48 vídeos. Então, já para eleições e governo, a ideia é fazer
uma edição mais rápida, mais fluida e já nesse tamanho de 3 a 8 minutos. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Certo. Então, o que que eu estou pensando em fazer? Estou pensando em dividir em várias pastas, é isso que eu estava fazendo agora antes, e não consegui concluir. Módulo 1, uma pasta. Módulo 2, outra pasta. Módulo 3, outra pasta. São os 3 módulos da segunda parte, que não é a parte histórica. E aí deixaria com vocês, e deixaria vocês se organizarem, e a gente ia, assim, fazendo um acompanhamento semanal. E uma pessoa só, uma de vocês me falaria semanalmente como é que estão andando as coisas, as dificuldades, as dúvidas. E a ideia é deixar esse grupo o mais solto, no sentido assim, de liberdade de criação e liberdade de organização. Por que que eu estou fazendo isso? O meu grupo mais atuante do DHO era o de redes sociais que fazia post pro Instagram. Não sei o que houve, todo mundo fala, ah, não é final de período, tá todo mundo na correria, não sei o quê, mas, bom, não sei se coincidência ou não. Depois que eu organizei o grupo todo, ó, fulano cuida disso, Beltrano cuida disso, ciclano, botei a coisa toda desenhadinha, tipo quase que um organograma, uma tabela de quantas horas, não sei o quê, o grupo parou. A impressão que eu tive é que tem essa coisa de final de período, as pessoas estão sobrecarregadas. Tinha uma coisa de, era novidade, a gente queria fazer para experimentar e tal, para ver o que fica. E depois que definiu fulano, beltrano e ciclano faz isso, não sei quem faz isso, ficou muito assim, se eu não ganhei uma função, eu sou um cidadão de segunda categoria, eu estou sob o comando dessas pessoas. A ideia não é essa. Mas ficou um pouco disso. E também aquela coisa assim, se eu só ganhei essa função, eu só vou cuidar disso, não vou cuidar de mais nada, entendeu? Vou cuidar só dessa função. E não é por aí. A ideia não é fazer uma fábrica, não é fazer uma linha de produção que cada um aperte um parafuso específico, mas deixar as pessoas circularem entre os grupos para que elas possam ter diferentes experiências, fazerem o que gostam, proporem coisas. Certo? Então, eu precisaria de uma pessoa para a qual eu vou passar esses vídeos e vou tirando dúvidas conforme vão surgindo. Preciso que vocês se organizem entre vocês. Essa reunião é muito mais para vocês poderem conversar do que para eu falar sobre os cursos, sobre o curso em si. É, Tem alguém que poderia inicialmente assumir essa função? Essa função pode ser inclusive rotativa. Eu deixo a critério de vocês essa questão. Eu posso fazer isso. Ótimo, Marina. As demais concordam? Manuela, Concordo. Se Concordo, quiser, sim. Helena. conforme for passando as semanas, aí cada uma vai falando com ele como é que tá as coisas. Ou de Isso, duas isso, É, em isso. duas pode ser semanas. rotativo, assim, pra que ninguém fique sobrecarregado, não sei. Sim. É. Aí o que que vocês querem fazer agora? Vocês preferem que eu deixe vocês continuarem, vocês conversem sobre o trabalho de vocês? Ou vocês preferem a gente fechar a reunião, eu uso esse tempo para organizar as pastas e já passo as pastas hoje para vocês? Que aí com base, talvez vocês queiram olhar o material primeiro para depois chegar a uma conclusão sobre como organizar, né? Acho que pessoalmente seria mais fácil ver o material primeiro pra organizar com uma maior clareza do que a gente vai trabalhar, mas não sei se todo mundo concorda. Acho que é mais um pensamento meu mesmo. Eu concordo com a Manu. Também. É Perfeito. melhor ver o material. Só uma dúvida. Quando eu vi os Claro. vídeos, você faz você fala alguma coisa e aparece uma foto, aparece uma imagem. Isso, Nessas vocês têm. pastas vão ter Uhum. as imagens Não, ou a as gente imagens procura? não. Tem as duas coisas. Tem liberdade de criação e qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer insegurança que vocês tenham em relação ao conteúdo, se essa imagem tem a ver, etc. Me avisa, fala comigo, que aí eu ajudo em relação a isso. É uma questão muito, muito delicada. Você tem total liberdade de edição, seguindo alguma coisa meio banquinho e violão do outro vídeo. Mas o meu medo é um módulo ser feito por uma pessoa e outra pessoa faz outro módulo e fica muito diferente um do outro. Por isso que é importante vocês conversarem. E outra coisa é direito autoral.
Repara que eu peguei prints da tela do vídeo, do filme, e botei assim, Homem do Ano e tal, e botei o ano de lançamento e tal, como uma forma de evitar problemas com o YouTube. Porque embora nosso curso não seja aberto no YouTube, é lá que fica hospedado, e a gente usa os vídeos de lá. Então tem que ter um certo cuidado em relação a isso. Tendo cuidado em relação a isso e tendo uma certa homogeneidade, uma certa continuidade no estilo de edição entre os módulos, tá ótimo. Aí vocês têm total margem de arbitrar o que que é melhor, o que que é pior, os textos, as imagens. Ah! Principal coisa que eu estava esquecendo. Deixa eu compartilhar com vocês. Acho que está aberto aqui. Está aberto. Isso foi uma das coisas que deu problema agora. Compartilhar tela. Janela. Não vou compartilhar a tela cheia que aí fica mais fácil. Tem uma apresentação de 127 slides ou 128, que ainda vou ver o que eu fiz aqui de besteira, que é como eu vou organizando os. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Tá. Então, aqui são justamente aqueles slides que eu falei para vocês. Eu vou botando os textos e vou lendo e vai sendo vai sendo a minha referência para não me perder, para não falar muita besteira, não falar coisa demais. Então, isso aqui é o que ajuda vocês. Eu vou tentar organizar direitinho os vídeos por módulo das pastas. Mas isso aqui é o principal instrumento para você saber se está na ordem certa, se os vídeos estão na ordem certa, se está tudo certinho, se faltou alguma coisa. Porque pelos slides você vai vendo, principalmente a parte amarelo, o que que eu fui falando. Tem alguns que eu não gravei e eu botei anunciado, mas eu deixei porque talvez a informação seja relevante para vocês na hora da edição. É isso. Vou interromper o compartilhamento. Então, nessa pasta vão ter três outras pastas, módulo 1, módulo 2 e módulo 3, e mais esse PowerPoint com esses slides. Diga, Marina. Então, eu fico com uma dúvida. Geralmente, quando eu faço edição pelo celular, às vezes eu uso o celular, que eu uso um aplicativo que não é nem muito conhecido, que eu já comprei tem muitos anos. Uhum. E pelo computador, eu geralmente uso Sony Vegas Pro. Você falou que geralmente eu uso CapCut, né? Eu tenho uma conta paga do CapCut. Eu não sei, só que eu sou muito neófito na questão e não sei nem como compartilhar com vocês. Ah, tá. Que às Então vezes, já. talvez para padronizar, às vezes, a fonte, coisa do Sim, tipo. sim. Eu Então, faço o seguinte: eu passo a minha senha e meu login para uma de vocês. Posso passar para você, que você vai fazer a ponte nessa primeira semana. beleza. E vocês veem se tem como botar. Lá eu acho que tem como organizar equipes, que aí uma equipe trabalha e dá um login para cada um, é mais certo. Mas não tem problema passar a minha senha e o meu login para vocês. Tá Acho bom. mais tranquilo até. Eu acho Diga, que no Manuela. CapCut, se eu não me engano, eu nunca cheguei a compartilhar uma conta, mas tendo a conta compartilhada e os projetos já lá em andamento, acho que Uhum. todo mundo pode ter acesso tranquilo, sem É nenhum isso, tipo de é isso. restrição. Tem uma coisa, é muito comum que a gente faça uma primeira versão do vídeo, aí eu falo assim, isso pode melhorar, isso, detalhes do vídeo, assim, pequenos ajustes. Aí tem que estar, lá fica o projeto, e aí com base nesse projeto, ele não pode mudar de pasta, isso foi uma dura experiência que eu tive. Se você não mexer nas pastas, você pode voltar lá e refazer o projeto, fica muito mais fácil. Fazer um conserto da edição, uma segunda edição da primeira edição, com essa pasta lá, com o projeto, mantendo o projeto lá no Final Cut. Só que a pasta física que você tem no computador não pode trocar de lugar, senão dá problema. É isso, então recapitulando. Contato com a Marina, eu vou passar para ela ainda esse fim de semana as pastas com os 3 módulos e PowerPoint e mais a senha do CapCut. É isso? Tá ok. Alguma dúvida, alguma coisa mais que eu possa ajudar? Acho que não, por enquanto não. Por mim Uhum, também não, acho que agora só com relação ao material mesmo. Aí acho que uhum. talvez surjam algumas dúvidas, mas por enquanto não. Tranquilo, então. Então, eu vou encerrar a reunião, agradecer a vocês por terem vindo, né, pelo interesse nesse trabalho. O trabalho que vocês fazem é muito importante.
Por favor, englobem a Letícia, que por algum motivo ela não pôde vir, mas ela já explicou que não pôde, tá? Acho que é legal, é uma das coisas que ela tá motivada. E o que precisar de mim, só falar com a Marina, a gente vai conversando. É isso. Muito obrigado, gente. Um bom fim de semana. Bom fim de semana, Rony. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Já.